galera! Mais uma aula de geometria analítica. Sou o professor Luiz Guilherme. Se você não assistiu, a última aula nossa foi de condição de alinhamento de 3 pontos. Então, volte na videoaula passada, porque agora nós vamos resolver um exercício sobre condição de alinhamento de 3 pontos, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente havia visto um problema inicial sobre condição de alinhamento, né? A forma que eu rearranjava essas figuras planas me dava eu saía de um quadrado de área 64 para um retângulo de área 65, só mudando isso. Será que isso está errado? Será que isso é possível? O que acontece? Né? Então, é um problema de geometria plana, que não sei se vocês lembram quando eu expliquei para vocês para que servia a geometria analítica, o que era geometria analítica. Eu falei, olha, a geometria analítica ajuda a gente a resolver problemas de geometria plana, né? Então, a geometria analítica vai ajudar a gente a resolver esse probleminha aí, ver o que está acontecendo com esse aparecimento aí de um quadrado a mais, né? Vamos ver então. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse segundo retângulo, esse retângulo aí, né, de área 65, e vou colocar um plano cartesiano sobre ele, com origem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Opa. Olha aqui, ó. Peguei aquele retângulo que tinha lá, eu tinha aqui, era o A. Aqui também era A. Aqui era B e aqui era B. Eu coloquei um retângulo sobre, desculpa, um plano cartesiano sobre esse retângulo. E aí agora eu vou olhar para os pontos P, Q e R e vou ver o que está acontecendo com os pontos P, Q e R. Vamos lá. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto P, a abscissa do ponto P é 5. Vamos continuar aqui. 6, 7, 8. A abscissa do ponto Q é 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a abscissa do ponto R é 13. Então, vamos colocar esses pontos aqui. Ponto P, ele tem abscissa 5, ordenada a gente não sabe. Ponto Q, ele tem abscissa 8, ordenada ainda a gente não sabe. E ponto R, ele tem abscissa 13. Vamos ver as ordenadas. 1, 2. Então, o ponto P tem ordenada 2. O ponto Q tem ordenada 3. E o ponto R tem ordenada 5. Então, eu tenho 3 pontos no plano aí. Bom, se a gente olhar para a figura, parece, olha aqui, o ponto P, olhando para a minha figura aqui, opa, desculpa. O meu ponto P é esse aqui. O meu ponto Q, desculpa, que era o meu 0, 0, né? O P é esse, o Q era esse aqui e o R é esse. Aqui era a origem do sistema. Ok? Parece que esses pontos estão alinhados, né? Então, vamos verificar se esses pontos realmente estão alinhados? A gente viu como é que a gente verifica que se 3 pontos estão alinhados ou não. A gente vai pegar o determinante, e esse determinante desses pontos tem que ser igual a 0. Então, vamos ver? Vamos calcular o determinante. Então, 5, 2 e 1. 8, 3 e 1 é as coordenadas de Q, e as coordenadas de R, 13, 5 e 1. Esse determinante tem que ser 0 para esses pontos estarem alinhados. Vamos ver como é que vocês calculam o determinante? Cada um tem um jeito de calcular. Eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou duplicar as 2 primeiras colunas, ok? 5, 5. Espera aí só um minutinho. 5, 8, 13, 2, 3 e 5. Né? E aí agora eu vou pegando as diagonais aí. Então esse determinante vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 1 dá 15, mais 2 vezes 1 vezes 13 é 26, mais 1 vezes 8 vezes 5 é 40. Vou para a diagonal secundária, coloco um menos, não é isso? Vamos lá, o que acontece na diagonal secundária? 2 vezes 8 vezes 1, 16, mais 5 vezes 1 vezes 5, 25,
mais última diagonal, 1 vezes 3 vezes 13. 3 vezes 3 é 39. Então, vamos ver quanto que deu esse determinante aqui? Vai ficar 15 mais 26, 41. 41 mais 40 dá 81. Menos. Aqui, 16 mais 25, 41. 41 mais 39, 80. 81 menos 80 é 1. Esse determinante foi diferente de zero. Como era um problema de se somente se, lembra do teorema de condição de alinhamento? 3 pontos estão alinhados se e só se o determinante for zero. Então, se o determinante for zero, eles estão alinhados. Ok? Se eles estão alinhados, o determinante é zero. Então, como o determinante é diferente de zero, esses pontos eles não estão alinhados. E é isso que causa o nosso problema. Na hora que eu rearranjei as figuras geométricas aí, aconteceu que eu tive 3 pontos não alinhados. Então, esses 3 pontos, eles estão definindo um plano, né? Que na próxima figura esse plano fica claro. Deixa eu só pegar a próxima figura aqui. Que está aqui. Essa figura, olha. Olha aqui, o ponto P, Q e R não estão alinhados. Eles definem aqui para mim um paralelogramo, tá vendo? Olha aqui esse paralelogramo aqui. Esse paralelogramo, que está aqui no meio deles, ele é um paralelogramo cuja área é 1. E por isso que passa um quadradinho lá, naquela ilusão de ótica que a gente tem. Então, não é porque eu arrumei esses quadrados que estão que a área do retângulo aumentou, não. É porque tem um espacinho aí entre eles, ok? Então, é isso aí que aconteceu. Beleza? Galera, só para acabar aqui o estudo de alinhamento de 3 pontos, a gente viu que se 3 pontos estão alinhados, o determinante deles é zero. E se pegar 3 pontos e o determinante deles não der zero, o que acontece com esses 3 pontos? Eles não estão alinhados, obviamente. Mas se eles não estão alinhados, eles definem o quê? Eles definem um plano, que é um triângulo. Então, olha lá, eu pego 3 pontos, A, B e C. Esses 3 pontos não estão alinhados, obviamente. Então, eles definem um triângulo. O interessante aqui eu vou fazer só uma observação e só um comentário a respeito desse triângulo, tá? A prova dessa coisa que eu vou falar, a gente faz por vetores ou outras coisas, que eu não vou me ater aqui, ok? Mas uma coisa interessante na hora que eu calculo o determinante desses 3 pontos, obviamente que esse determinante vai ser diferente de zero. E o interessante é que se eu pegar o módulo desse determinante e dividir por 2, isso aqui me dá exatamente a área desse triângulo. Tá? Então, eu consigo calcular em geometria analítica também áreas de triângulos. Né? Basta eu pegar o módulo do determinante, daquele determinante. No nosso caso aqui, ó, o ponto A tem coordenadas 2, 1. O ponto B tem coordenadas 6, menos 2. O ponto C tem coordenadas 11 e 4, ok? Na hora que eu fizer o determinante desses pontos aqui, vai dar um número diferente de zero. Se eu pego o módulo desse determinante e divido por 2, eu tenho exatamente o valor da área desse triângulo aqui. Isso é muito interessante. Mais uma fórmula aí para a gente calcular a área de triângulo, ok? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e bons estudos.